Opa galera, tudo bom? Hoje nós vamos falar do Homem-Aranha. Sejam bem-vindos aqui ao Maniac Comics. E bom galera, esse aqui é meu novo cenário, que eu estou estreando meu novo cenário aqui para dar uma nova cara pro canal, já que eu mudei o nome do canal, que antes era o meu nome, Abner Morte. Era o nome do canal. E bom, eu vou mudar um pouco, bastante a cara do canal. Vou deixar uma iluminação um pouquinho mais legal pro canal. E vamos lá galera. Bom, o Homem-Aranha, deixa eu pegar minha colinha aqui. O Homem-Aranha foi lançado em 1962 no Amazing Fantasy número 15. Ele foi lançado com a proposta do Stan Lee. Ele foi lançado com a proposta de humanizar mais um personagem. Tanto que ele é um personagem adolescente. Um personagem adolescente que era um fator bem diferente na época. Antes não tinham personagens adolescentes como personagens principais. Antigamente eram só personagens adultos atuando como super-heróis. E tipo, o Stan Lee, ele usava uma pergunta muito boa. Tanto que ele usou isso num documentário que era assim: o que é que era assim, uma pessoa não decide ser um super-herói de um dia pra noite. Então ele usou isso para a criação do Homem-Aranha. E isso impactou muito. Na época ele tinha muitos conflitos com o Martin Goodman para a criação do Homem-Aranha. Ele falava: eu vou criar um personagem adolescente. Aí o Martin Goodman falava assim: não, personagem adolescente, você tá ficando louco. Personagens adolescentes só dão pra colegas mirins. Aí não deu muito certo nessa época. Mas ele disse que não daria muito certo. Tanto que ele pôs numa revista que tava para ser cancelada, que era Amazing Fantasy. Que era uma revista que tava para ser cancelada. E eu vou... isso também vai ser uma história para outro vídeo também, que eu vou contar a história da Amazing Fantasy. Que eu não vi muitos canais abordando essa história, a história da Amazing Fantasy. Que é uma revista que eu gostei bastante ao longo do tempo que eu fui vendo a história dela. Bom, Amazing Fantasy número 15 saiu em agosto de 1962. E o Stan Lee, ao invés dele pegar o Jack Kirby para desenhar o traço do Homem-Aranha, ele pegou o Steve Ditko. O Steve Ditko, que não tinha aquele traço heróico do Jack Kirby, tinha aquele traço mais humanizado, um traço um pouquinho mais simples. E pegou esse traço que nós conhecemos do Homem-Aranha. E eu trouxe uns exemplos aqui de edições do Homem-Aranha que eu gosto muito e sagas que eu gosto bastante do Homem-Aranha, como crossovers e essas coisas assim. Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês. O Homem-Aranha, ele também explorava muito o lado humano e também lugares reais, como a cidade de Nova York. A cidade de Nova York, que era um lugar muito legal, que se explorava. Tipo, as pessoas passavam pelos mesmos lugares, iam pelos metrôs, por todo lugar em que o Homem-Aranha passava. E essa era a sacada mais legal do Homem-Aranha. Foi mal aqui, a iluminação aqui parou. Mas vamos continuando aqui. Uma das coisas mais legais do Homem-Aranha é essa de: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso é o mais legal do Homem-Aranha e o mais notório, porque é o conceito mais inteligente do personagem. O personagem, ele foi criado nessa base com inteligência mesmo. E depois que o tio Ben morre, ele vê que ele precisa ter responsabilidades. Tanto que até quando
até lá na última caçada de Kraven, que eu vou dar uma abordada daqui a pouco pra vocês. Até lá na última caçada de Kraven, o personagem ele se vê numa situação em que ele tem alguém para se responsabilizar, que é a Mary Jane, que ele acaba se casando com a Mary Jane. A evolução também, a evolução do personagem. O Stan Lee ele foi um dos primeiros a abordar evolução mesmo, uma evolução humana de um personagem. E isso é um fator muito interessante para um personagem tão impactante. Tanto que o personagem fez sucesso por conta disso. Vamos continuar aqui. Na década de 1980, em 1986 saiu o Watchmen e Cavaleiro das Trevas, que muda a indústria dos quadrinhos. Por que eu estou falando desses dois? Esses dois mudaram a indústria dos quadrinhos. E o que mais mudou a indústria dos quadrinhos, senão o Homem-Aranha? O Homem-Aranha ele é uma coisa que fala de evolução. E nada mais, nada menos que falar que evolução do que uma das melhores histórias do Homem-Aranha, escrita por J.M. DeMatteis, lançada em 1987, que é A Última Caçada de Kraven, que foi lançada aqui no Brasil. Foi lançada aqui no Brasil pela editora Abril em 1991. Em 1987 foi lançado lá nos Estados Unidos. E A Última Caçada de Kraven é uma história que evolui bastante o personagem e traz ele para um patamar muito adulto e um patamar super bem pesado mesmo, que pega o personagem Kraven mesmo e põe ele numa situação pesada mesmo, que é aquela situação de enterrar o Homem-Aranha, substituir ele, ir pro lugar dele e fazer um caos em Nova York. É uma história impactante mesmo, que fez o público pirar. E tanto que é uma das melhores histórias do Homem-Aranha. Antes disso, veio lá em 1984, começando em Guerras Secretas. Em 1984, começando em Guerras Secretas e culminando até 1988, o personagem Venom nos quadrinhos do Homem-Aranha, começando na saga Guerras Secretas, que foi um personagem fenomenal, que já parte do fator adulto mesmo do personagem e manda o personagem pro patamar de personagens que vai ter o desenvolvimento de personagens, não só personagens que vão ser bem desenvolvidos, mas sombrios também. O Homem-Aranha ele vai ser um personagem com uma história muito boa, ele vai ter uma história bem desenvolvida, vai ter uma evolução e vai ter momentos sombrios em suas histórias junto com o Venom. Tanto que surge o Carnificina para mostrar aí que o personagem é um personagem muito evolutivo com o tempo. Eu vou mostrar aqui para vocês uma das sagas mais importantes do personagem. Foi a saga original do Clone, que marca a evolução do personagem lá na sua época, que é depois da morte da Gwen Stacy. E aqui surge um clone da Gwen Stacy e o Homem-Aranha ele fica totalmente catatônico. O Peter Parker fica catatônico e ele não sabe o que fazer. E eu vou estar abordando isso no próximo vídeo dessa série de vídeos do Homem-Aranha. E aqui você vai ver o que culmina nessa evolução do personagem mesmo. O que vem dessa evolução do personagem. É uma história interessantíssima e eu recomendo para vocês.
porque conta muito do que o personagem vai se transformando ao longo do tempo. E mesmo sendo uma história bem datada, com os personagens falando o que tá pensando, falando as ações que vai fazer, e tendo aquelas notas do editor bem marcantes, é uma história muito boa e muito interessante, e combina no surgimento do Punisher, que é muito interessante aqui, que a primeira parte já é o surgimento do Punisher, que é muito legal, galera. A próxima história aqui vem na coleção definitiva número 1, lançada aqui pela Salvat, que é o Caído Entre Mortos. Que isso aqui já é bem lá no futuro, depois dessa era de ouro, depois de tudo mesmo. O Caído Entre Mortos é quando a Tia May é sequestrada. A Tia May é sequestrada e o Homem-Aranha vai atrás desse tal sequestrador que ninguém sabe quem que é. E ele vai enfrentar vários vilões. Vários vilões que tem, tipo, na galeria clássica de vilões do Homem-Aranha, tá? Tudo aqui, ó. E essa história é sensacional e tem um final muito triste mesmo, mas ela é praticamente um prelúdio para várias histórias legais do Homem-Aranha. Eu recomendo fortissimamente. É uma história maravilhosa. E para quem gosta de crossover mesmo, e gosta de X-Men, o Fator Mutante é um dos melhores crossovers que tem, e tem um dos melhores desenhistas que eu considero da época Image, que tem da época Image, que é o roteirista, que é o desenhista Todd McFarlane, que ele faz desenhos sensacionais do Teioso aqui. Ele faz desenhos muito bons do Aranha e dos X-Men. Pra mim, ele na época ele podia ter desenhado os X-Men que eu ia ler. O Fator Mutante é muito bom. Eu recomendo pra vocês. Infelizmente eu só tenho esses encadernados, mas eu já li outros na internet e são ótimos. Bom, galera, essas são as recomendações que eu deixo pra vocês. Essa é a história do Homem-Aranha nesse primeiro vídeo que eu deixo pra vocês também. Deixe seu gostei, compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo aqui no Maniac Comics. Vai estar os vídeos aí no card. Vai estar 2 vídeos aqui para vocês verem os últimos vídeos. E essa é a nova reformulação do canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até mais, falou, valeu, fui!